E aí, queridos, agora, depois de você ver aí um vídeo da nossa família, família dos Preto, que estão aqui em Moçambique, eu queria compartilhar com vocês uma palavra nesse culto de missões. E eu tenho certeza que essa palavra vai gerar algo especial da parte de Deus no teu coração, assim como ela tocou a minha vida. Eu tenho certeza que nessa noite, de maneira muito especial, ele vai falar de maneira específica ao teu coração. Amém? Queria que você que trouxe a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí em Neemias capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 até o verso 4, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Suzã. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e os que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que, quando ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Sim, Pai, nós queremos te louvar nesse dia. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando a tua palavra com os teus filhos, e que nesse momento nós viemos preparar o nosso coração, Deus, através desse tempo de adoração. Deus, o nosso coração está como um solo arado, fértil, adubado e preparado para receber a boa semente que o Senhor irá trazer sobre as nossas vidas. Gera a revelação da tua palavra sobre os nossos corações. Que não seja apenas logos, palavras de conhecimento, mas seja revelação do teu Espírito sobre nós, nos forjando, nos estruturando, nos lapidando, para vivermos o nosso propósito, o propósito que nasceu do teu coração, para nós como filhos, como discípulos, como igreja, vivermos na face dessa terra, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, esse texto de Neemias e o tema dessa palavra é nos movendo pelo propósito. E nós vamos perceber um pouco através da revelação desse texto aquilo que Deus tem preparado para nós para esse tempo chamado hoje. Então, eu consigo olhar para a vida de Neemias e eu consigo perceber que Neemias ele estava dentro de uma vida, de um contexto, de uma vida de certa forma organizada, uma vida estável, sabe? Ele estava vivendo um tempo onde ele estava conquistando coisas, realizando sonhos e aparentemente a sua perspectiva de vida, ela estava bem, ela estava confortável, ele servia ali como copeiro do rei, ele estava ali dentro de um palácio, ele tinha suas regalias, ele tinha o seu conforto, ele tinha a sua estrutura, e aparentemente ele continuava tendo a sua vida de busca a Deus, de fidelidade, ele continuava firme com a sua fé no Senhor, e ele estava seguindo a sua vida muito bem. Mas muitas vezes nós também estamos inseridos nesse mesmo contexto. Nós temos nosso carro, nossa casa, se não temos nossa casa, temos o nosso trabalho, conseguimos pagar nosso aluguel, temos o que comer, temos o que vestir, conseguimos comprar os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que são os dos nossos sonhos, conseguimos fazer coisas que satisfazem o nosso coração, conseguimos ir em lugares legais, conseguimos ter uma férias umas férias num lugar legal, congregamos, ajudamos, entre aspas, em desenvolver alguma coisa na igreja local, ou pelo reino de Deus, ou para abençoar alguém. E na nossa cabeça, na nossa mente, nós já estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece é que o fato de eu estar em uma zona estável, ou está vivendo algo que aparentemente aos meus olhos está bem, está tudo certo, talvez Deus ainda não está de fato cumprindo o seu propósito específico na minha vida e na sua vida. Talvez ainda Deus quer gerar algo que vai
trazer um impacto, trazer uma esfera de mudança, uma circunstância que vai te impulsionar a viver de fato aquilo que Deus tem para você. Então, a gente olha Neemias e a gente percebe que ele está nessa situação de conforto, ele estava à vontade, ele não estava vivendo crises pessoais, sabe? Ele não estava vivendo níveis de lutas. Não, ele estava vivendo uma esfera de paz e tranquilidade, em um lugar de privilégios em que, aparentemente, ele não estava precisando de nada, porque ele tinha tudo que era necessário para que ele se sentisse bem. E às vezes nós estamos nessa situação. E o grande perigo dessa situação é que a zona de conforto nos atrofia e nos impede de romper para viver o extraordinário da paz de Deus. A gente vê isso no mover dos apóstolos após a morte de Jesus, vem o enchimento do Espírito Santo, e os apóstolos, eles ficam num lugar de conforto. Eles ficam ali orando, jejuando, partilhando pão nas orações, sabe, tendo experiências com Deus, Deus se movendo, pessoas sendo curadas, o derramar profético sobre aquelas pessoas que estavam naquela unidade poderosa, mas eles não estavam cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido sobre eles como igreja, como corpo de Cristo, que era ir, vai e prega o evangelho, vai e faz discípulos, vai e faz a diferença. Deixa a revelação gerar uma fidelidade dentro do teu coração para que você se mova pelo propósito que eu estou gerando dentro de você. Não é algo que o homem gera por si mesmo, não é algo que outra pessoa gera no teu coração, é algo que somente o Espírito vai gerar dentro de você para que você se mova em direção àquele propósito específico que Deus está te direcionando. Amém? A gente vai ver no versículo 3 isso. Chegam alguns homens que eram israelitas da tribo de Judá e eles vão trazer ali uma mensagem que iria mudar drasticamente o rumo da vida de Neemias. Eles chegam e dizem, olha, os que restaram no cativeiro lá na província, eles estão em grande aflição, em desprezo, a muralha foi destruída e os seus portões queimados pelo fogo. Sabe, às vezes vamos ser colocados em meio a circunstâncias que mesmo Deus não falando claramente, mesmo Deus não trazendo uma revelação específica, nós vamos ser impulsionados a nos mover pela verdade que já vem sendo construída em nós ao longo do tempo. Então, sabe, há verdades explícitas, muito claras na palavra de Deus, daquilo que nós como igreja temos que nos posicionar. Pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, pregar as boas novas, fazer discípulos, ensinar a sã doutrina, permanecer na oração, na comunhão, ajudar o órfão e a viúva, amar o próximo, servir a todos, fazer a diferença, ser relevante, nos manifestar como filhos de Deus, manifestar a glória de Deus, sermos como um farol no meio de uma geração que está em plenas trevas, sabe? Verdades que já estão explícitas, verdades que já têm um alicerce construído e que ela me impulsiona, me obriga a me mover para fazer algo sem ter uma revelação específica ou clara da parte de Deus. Já está escrito, eu preciso, como discípulo, me mover dentro dessa verdade. Mas vai haver momentos da minha vida, da sua vida, que Deus vai criar situações ou Deus vai permitir notícias chegarem até você para que você venha de maneira muito radical assumir aquela responsabilidade que talvez, entre aspas, não era sua pelo fato de você não ter tido uma revelação da parte de Deus. E às vezes a gente deixa de fazer o que é certo porque a gente está esperando uma revelação clara enquanto já está explícito na palavra aquilo que nós, como filhos, como servos, como discípulos, devemos fazer. E aqui Neemias, ele assume uma responsabilidade que não era dele. Mas ao ouvir a notícia de sofrimento, de destruição, de desgraça, de apatia, de uma falta de moralidade, porque a moral de Israel estava devastada, estava completamente destruída. E aí Neemias
assume a posição e ele diz: eu preciso ser a resposta para a minha geração. Eu preciso assumir a fidelidade que está sendo gerada dentro de mim. Eu não posso ser omisso no momento de mais necessidade da minha geração. Eu vou me mover. E é essa revelação que Paulo traz para nós no livro de Romanos capítulo 8, que a criação anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, às vezes a gente está esperando Deus mandar um anjo, ou Deus trazer uma revelação apoteótica, sabe? Às vezes a gente está esperando um profeta vir colocar a mão sobre a nossa cabeça, ou recebermos uma visão, sabe? Às vezes a gente está esperando algo pirotécnico para nós nos movermos dentro de algo que já está sendo construído em nós. O grande problema é que Deus, nesse tempo, está tendo uma certa dificuldade de encontrar corações disponíveis. Porque as pessoas estão acomodadas no ambiente que ela está inserido, até no ambiente de apatia espiritual, até no ambiente de falta de experiência com Deus, até no ambiente de falta de servir, falta de amor, falta de compartilhar, falta de contribuir, falta de apoiar mutuamente um ao outro. A igreja vive uma esfera que a sociedade está vivendo. A sociedade está preocupada só com seus próprios interesses, com as suas dificuldades, com as suas crises, com a sua falta de recurso, e ela não enxerga que ela tem o potencial em Deus para trazer a transformação que a nossa geração precisa, porque eles estão esperando com ardente expectativa a manifestação, não é de um político, não é de esquerda ou de direita, ou de um partido, ou de um presidente evangélico ou católico, não interessa. As pessoas estão atribuindo a esperança da transformação da sociedade para pessoas que não têm o poder de fazer. O poder de gerar transformação para essa sociedade está sobre a minha e sobre a sua vida, que nós somos a igreja do Senhor na face da terra. Nós somos filhos. E a responsabilidade de suprir a expectativa de transformação e melhora dessa geração é minha e é sua, porque nós é que iremos manifestar a cultura do reino de Deus. Mas o grande problema é que nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Nós estamos escutando notícias de o maior índice de divórcio que a história já viu. Nós estamos vendo o maior índice de prostituição, imoralidade, vícios. Nós estamos ouvindo o maior índice da doença do século 21, da sociedade pós-moderna, que é a depressão, crise emocional, síndromes relacionadas à emoção. E nós, como filhos de Deus, não estamos gerando a saciedade que essa geração está com uma expectativa. E eles estão atribuindo a resposta a políticos, elas estão atribuindo a movimentos, a partidarismo, sabe, a ideologias, mas eles não serão bem-sucedidos nessa proposta, porque a única resposta para essa sociedade, para a humanidade, é eu e você nos manifestarmos como filhos de Deus. A palavra do Senhor fala que tanto o querer como o executar é Deus que faz em nós e através de nós. Mas isso é se eu tiver um coração aberto, disponível, disposto a deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer através da minha vida. E aí o meu egoísmo não pode entrar em cena. Aí a vaidade, a soberba, a arrogância, sentimento de independência, de autossuficiência, sabe? Apenas aquele sentimento egocêntrico de olhar para eu mesmo, para os meus próprios problemas, dificuldades, crises, ansiedades. Isso não pode funcionar ou ser superior.
O medo vai existir, a crise vai existir, a perseguição vai existir, a calúnia vai existir, a falta de dinheiro vai existir, mas o que não pode faltar dentro de nós é o sentimento de inconformidade. Eu preciso ser inconformado com essa geração, preciso ser inconformado com a situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero me manifestar nessa terra como filho de Deus. Para que as pessoas vejam de fato e verdade a manifestação da glória do Senhor em mim e através de mim. Aleluia! Então nós só precisamos estar disponíveis. Então no versículo 20 a gente vê essa resposta muito clara aqui da parte de Neemias. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Por quê? Porque tudo tem a ver com Deus. É o Senhor que vai fazer todas as coisas, porque tanto querer quanto executar é Ele que opera em nós e através de nós. A única coisa que Deus quer é que nós nos levantemos no meio dessa geração que está devastada, destruída, não tem escrúpulo, não tem mais moral, não tem princípios de família, não tem mais temor de Deus, não tem amor próprio, não tem amor coletivo, não há generosidade, não há bondade, não há alegria de verdade, mas aí Neemias se levantarão no meio dessa geração e eles irão cumprir o seu papel profético, eles vão assumir uma postura de fidelidade e compromisso com aquilo que Deus gerou em nós, e nós iremos nos mover como filhos de Deus. Nós iremos restaurar aquilo que estava falido no meio dessa geração. Neemias se levantou sozinho, e Neemias sozinho, com a unção e a graça de Deus, ele moveu o coração de todos os israelitas para que eles se posicionassem. Então, quando eu me levantar, quando você se levantar, quando a igreja do Cristo se levantar, como de fato e verdade, como uma manifestação clara dos filhos de Deus, sabe, essa geração vai ser impulsionada a se posicionar e fazer a diferença. Sabe, muitas vezes o fato de estarmos muitas vezes nos movendo em direção à vontade de Deus, sabe, tentando obedecer e cumprir o seu propósito, não significa que nós não vamos enfrentar lutas, embates, desafios, crises, perseguições, falta de dinheiro, falta de apoio, sabe? A gente vai ver isso aqui em Neemias capítulo 6, verso 1 ao 8, e ele fala: ora, sucedeu quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos ouviram que havia edificado a muralha, e não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu o deixo e desço até vós. Todavia, dessa forma enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu os respondi. Versículo 10. Depois eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava recluso, e disse: reunamos na casa de Deus dentro do templo e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele se pronunciava essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o haviam contratado. Para isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso e assim fizesse, e pecasse.
para que pudesse ter assunto para o mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Sabe, nós vamos passar por lutas, embates, crises, perseguições, afrontas, vamos ser mal interpretados, as pessoas vão tentar nos desmotivar, as pessoas vão tentar nos fazer desistir de acreditar naquilo que Deus já falou na sua palavra e naquilo que Deus está revelando aos nossos corações. Mas eu preciso crer naquilo que Deus está falando. Eu preciso crer naquilo que Deus está fazendo. E ainda que os Sanbalates, Tobias, Gesem, que estão manifestos no nosso tempo através de pessoas, circunstâncias, adversidades, crises, sabe? Uma falta de estabilidade emocional, uma falta de estrutura financeira, uma falta de apoio, uma falta de motivação de sentido. Nós vamos ser, essa situação desses três homens, ela vai ser transfigurada de outras coisas que nós estamos enfrentando todo santo dia. Nós estamos enfrentando um período de guerra, mas nós precisamos crer naquele que nos chamou. Deus não falou nada específico para Neemias fazer esse muro. Ele assumiu a responsabilidade, porque já havia uma revelação de Deus dentro dele, sabe? Essa geração, ela está precisando que você assuma a responsabilidade da revelação que Deus já gerou dentro de você. Há uma revelação de Deus em você, há uma porção de graça dentro de você. A única coisa que você precisa é se mover crendo naquilo que já está em ti. Não precisa anjo, não precisa profeta, não precisa mão na sua cabeça, sabe? A única coisa que você precisa fazer é assumir o seu papel e assumir a fidelidade, para que você se torne uma resposta para a recompensa do Senhor Deus, através da restauração, dos resgates e da transformação daqueles que estão nas trevas para o reino do seu amor. Se mova, faça a diferença. Não espere o apoio de ninguém, não espere o elogio de ninguém, não espere o tapinha nas costas de ninguém, faça, porque há uma revelação de Deus sobre você. Então, Sanbalate, Tobias e Gesem, os que corrompem a sua vocação, representam níveis de uma guerra que iremos enfrentar em nossa caminhada com Cristo. Nós iremos enfrentar guerras aonde pessoas, circunstâncias e incidentes irão bater na nossa porta para tentar corromper a nossa vocação. Sabe, o interessante é que um cara que era profeta de Deus, que era para ser boca de Deus, de uma linhagem de profetas, ele se corrompe por causa de recursos financeiros para tentar convencer a Neemias a ir para um encontro que ia levá-lo à morte. Escute, há muitos que estão corrompendo a sua vocação nesse tempo, por prazeres, por deleites, por momentos de alegria, por uma estrutura financeira, sabe? Para não entrar em conflito com ninguém, para não criar indisposição com ninguém. Ei, não corrompa a sua vocação. Assuma o papel de homem, mulher fiel, aquilo que Deus está gerando dentro de você. Não importa as consequências que você vai assumir. Neemias estava correndo um risco de morte. Era com a colher de pedreiro numa mão, a espada na outra, mas ele não abriu mão daquilo que ele se propôs a fazer. Se você se propôs a assumir o seu papel profético como discípulo, como servo, como igreja, vá até o fim. Não abra mão da revelação construída dentro de você por causa das más notícias que estão batendo na tua porta. Seja fiel. Tenha hombridade, como Paulo fala, viva de maneira digna, consoante a vocação do seu chamado. Então, muitas vezes nós vamos ser atingidos, irmãos, pelo desânimo, sentimento de incapacidade, de inferioridade. Muitas vezes virão doenças, muitas vezes teremos crise de identidade, muitas vezes vamos ter problemas familiares, passar por calúnias, difamação, perseguição, ofensas, desprezo, frustrações, sabe? Muitas vezes vamos ser retratados como intolerantes, vamos nos tornar inimigos de uma geração que se perdeu completamente em si mesmo, pela sua autovaidade, pelo seu ego, pelo seu egocentrismo, sabe? Mas Neemias não parou.
O desafio da nossa geração é aprender a arte da perseverança, a resiliência e a perseverança, a automotivação. As pessoas hoje, ela vive numa crise de identidade tão grande, porque se ela não viver tendo a afirmação das outras pessoas, elas não conseguem se mover em direção àquilo que Deus já colocou nelas. Elas precisam estar como um bibelô, sabe, uma pecinha de cristal, aonde ela precisa de palavras de motivação, massagem no ego. Elas não conseguem mais nem ouvir a sã doutrina, que é o confronto, que é a cruz, que é morte, que é renúncia, sabe, que é abrir mão dos seus direitos, sabe, é morrer para que outros recebam vida de Deus, que é isso que Paulo fala. Em vós, o evangelho vai gerar a morte, mas em vós outros o evangelho vai gerar vida de Deus. O problema é que nós não queremos assumir a fidelidade de experimentar a morte em níveis e esferas diferentes para que o propósito do reino de Deus seja cumprido. Nós não queremos assumir o nosso papel. Nós queremos que Deus assuma o papel dele 100%, mas nós não queremos assumir o nosso papel, sabe? E é isso que eu preciso entender nesse dia. É isso que você precisa entender nesse dia. Essa palavra que Deus está trazendo para nós é que nós precisamos nos mover pelo propósito. O propósito, ele sempre vai ser maior do que nós. E é isso que Neemias ele percebe, ele entende, ele guarda essa revelação dentro dele. Ele entendeu que o propósito era maior do que a sua dor. O propósito era maior do que a perseguição. O propósito era maior do que a sua crise. O propósito era maior do que o seu medo de morrer. O propósito era maior. Então, o propósito sempre será maior do que a sua dor, que as suas neuras, que as suas crises, que as afrontas, que as calúnias, que as injustiças, que as pressões, que as opressões. O propósito é maior. Por isso, permaneça olhando para o alvo. O alvo é o autor e consumador da tua fé. Ele está gerando a revelação e é ele que vai fazer com que essa revelação se torne realidade. Então, se mova por isso. Não se mova pela palavra dos outros. Não se mova pelas circunstâncias. Não se mova pelas suas emoções. Se mova por aquilo que Deus está gerando como propósito específico dele na tua vida. Então, essa é a chave que vai mudar a nossa história. A partir do momento que nós nos movermos pelo propósito, Deus vai manifestar a sua glória. Sabe, nós precisamos mais do que nunca nos mover pelo propósito. Sabe, temos enfrentado lutas espirituais, opressões, pressões de pessoas, da sociedade, das circunstâncias, das adversidades. Mas sabe de uma coisa, o propósito é maior do que tudo isso. E a satisfação e o prazer de viver o propósito e ver o propósito se tornando uma realidade é algo imensurável. É algo que não tem valor que possa pagar. Então, o meu desejo nessa noite é que você receba essa revelação como um presente de Deus. E que nesse culto de missões, mais do que nunca, você passe a viver se movendo pelo propósito que Deus tem na tua vida. Pode ter certeza, você não nasceu por um acaso. Você não nasceu porque os seus pais não tiveram precauções no ato sexual. Não. Você nasceu com um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você manifeste a glória dele nessa terra. Porque você é a arca de Deus. Você carrega a glória de Deus em você. Mas você precisa entender que há algo muito mais importante do que eu e você mesmo. É que uma grande nuvem de testemunhas, a humanidade, ela ceia com ardente expectativa que você se manifeste. Não pelo medo, não pelas crises, da insegurança, o medo, não. Ela anseia que você se manifeste como filho de Deus. E para você fazer isso, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de jejum, você tem que ter uma vida de renúncia, você tem que
abrir mão de muita coisa para viver isso de fato e verdade, mas isso é o mínimo comparado ao propósito que Deus tem para nós. Então a minha oração é que você se mova pelo propósito. A minha oração é que você encontre o sentido da tua vida para que você se mova naquilo que Deus quer fazer através de você. Há uma porção de graça sobre cada um de nós de maneira específica. Há um propósito coletivo como igreja do Senhor, sim, mas há um propósito específico. Então, busque em Deus receber esse discernimento do que Deus quer de maneira específica para você. E se mova nisso. E dê o que for necessário dar para viver isso. Renuncie o que for necessário para poder experimentar isso. E você vai perceber, como Neemias, que o propósito era maior do que a sua dor. E quando as muralhas foram restauradas, a fé do povo foi restaurada. A dignidade do povo foi restaurada. A esperança daquela nação foi restaurada. A sua fé no Deus de Israel foi restaurada. E houve uma mudança generalizada, porque um homem assumiu uma responsabilidade que, entre aspas, não era sua. Um homem que não recebeu visitação de anjo, nem revelações extraordinárias, mas que ele olhou para uma necessidade. E ele disse, eu posso ser resposta. É a mesma maneira que Isaías. Deus pergunta para ele, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías pega, levanta a mão e diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que você diga, eis-me aqui, para que você seja uma ponte de resgate para essa geração. Que você mesmo sem ter uma direção específica da parte de Deus, olhe uma necessidade e diga, eu posso ser resposta. Talvez você não vai ser resposta em uma outra nação, mas você pode ser resposta para um amigo, para um familiar, para um vizinho, para um colega do teu trabalho, da escola, da faculdade, mas eu não sei em que nível, eu não sei em que esfera, eu não sei a proporção de pessoas que você vai fazer a diferença, mas ainda que seja uma única pessoa, sacie a expectativa do coração dela se manifestando como um filho de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. E eu vou passar para o pastor Danilo agora. Queria que o Ministério de Louvor estivesse ministrando uma canção ao teu coração, sabe? É como aquela canção, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá. Esse é o desafio, irmãos. Fique, permaneça, avance, continue, insista, prossiga, não desista. Não deixe ninguém subir no seu lugar. Não deixe ninguém receber a revelação dessa graça, dessa presença no teu lugar. Não se acomode ficando no pé da montanha. Rompa, suba, creia, se mova, assuma seu papel, assuma a responsabilidade, assuma a fidelidade em você e Deus vai te surpreender. Eu acho muito interessante, Moisés, a única coisa que ele queria era Deus, era a presença.
Deus disse, olha, eu vou enviar um anjo na tua frente, você segue com o povo. Ele disse, não, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. O grande desafio nesses dias é que nós estamos tentando fazer as coisas de Deus sem Ele. E por isso tem sido um fardo muito pesado para nós. E é por isso que muitos estão desistindo. Mas se mova. E diga a Deus, a única coisa que eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Não importa se eu vou morrer. Não importa o que vai acontecer comigo, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero mover pelo propósito, eu quero me mover pela tua vontade. É isso que eu vou me esmerar até o último dia da minha vida para viver, Senhor. Se mova. Se mova pelo propósito. Deixe Deus revelar essa verdade dentro de você. E custe o que custar, continue firme. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de maneira poderosa nessa terra. Não tenha medo. O querer e o executar é Ele que gera em nós e através de nós. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Pastor Danilo, que Deus continue te usando, que Deus continue movendo teu coração, que Deus continue te dando graça para ser um modelo que vai gerar essa ardente expectativa saciada no coração dessa igreja e daqueles que ainda vão chegar até aí, e aonde Deus te levar, que você seja aquele que sacia o vazio, essa expectativa que há no coração daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Que Deus te use junto com a tua família de maneira poderosa para gerar esse sentimento de preenchimento, saciedade, satisfação, prazer, e movendo para que eles também sigam o mesmo caminho que você tem procurado servir. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um grande beijo. Fiquem na paz.